presidente não consegue mais fazer campanha, o que está ali a acontecer? Olha, aquilo que eu estava aqui a dizer antes, são 92 anos de idade. Quer Certo. dizer, neste mundo nós temos que é o ponto de partida, que é o nascer, crescer, reproduzir e, por fim, ir. Então, para dizer que a idade que ele tem em condições normais não deveria estar naquele lugar. Estamos a falar do indivíduo que está em frente do destino de um país desde 1982, ou seja, antes de eu nascer e também antes do senhor Clemente Carlos nascer. A minha idade, Clemente Carlos, e a sua idade, somando, não chegamos à idade deste presidente. Então, estamos aqui a dizer que é um senhor vovó que já não tem ideias aqui, já não é proativo. A ciência mostra claramente que quando chegamos a uma determinada idade, nós devemos repousar porque já não temos contributo direto a dar a um determinado estado. Podemos ser até aquelas bibliotecas vivas, aquelas bibliotecas que ficam de um determinado sítio, lugar, a ostentar aquilo que é a sua posição, mas não no lugar de operacionalização. Quer dizer, ele está num departamento a nível da presidência da República, onde ele está como presidencialista, quer dizer, é um presidente que assume todos os cargos de soberania dentro deste país. Mas qual é a capacidade que ele tem de conseguir agregar estes valores todos e pôr a máquina administrativa a funcionar? É quase que impossível, não é possível, por mais até que fosse um indivíduo com os seus 50 anos, é uma guerra tremenda para um indivíduo colocar a máquina administrativa a funcionar e dar frutos satisfatórios para um determinado país. Agora, este homem, quer dizer, estamos aqui a falar de 1982 para hoje, mas aquilo que eu disse, Camarões tem recursos que beneficiam a uma determinada sociedade ocidental que, com a manutenção deste senhor dentro de Camarões, acaba beneficiando outra margem do Oceano Atlântico, e eles agradecem, porque aqueles na qual ele deveria trazer aquilo que são políticas públicas que pudesse desenvolver o próprio Camarões. Camarões tem um problema sério de alimentação, a questão da agricultura, a questão da rede sanitária, a questão da rede de transporte, a qualidade de vida em si, o desenvolvimento humano em Camarões está muito além daquilo que se pretende. Há muita imigração, há tanto um homem cérebro em Camarões, muitos acadêmicos que não aguentam e não estão a aguentar com o regime camaronês, estão a pegar no voo e vão para as Europas e vão para as Américas à procura de melhores qualidades de vida, porque a questão de Camarões é uma situação que leva ao desespero. Mas isto, se formos a ver, vamos entender que não é questão somente de Camarões. Vimos há bem pouco tempo a questão do Nepal, a geração Z. Quem é a geração Z? São os jovens de 2005, de 1995. São os jovens que compreendem que a questão da política já não é aquilo que se pensava anteriormente. No que diz respeito aos mais velhos, a indivíduos que estão com uma idade acima dos 40 anos, são aqueles que têm que pensar por nós. Não, agora o jovem está a assumir aquilo que eu sou o protagonismo para que haja resultados satisfatórios em suas vidas. Tem alguma razão de ser este tipo de comportamento que os jovens da geração Z estão a levar a cabo na sua ótica? Faz sentido? Não faz? Como é que avalia? Olha, não tem como não fazer sentido, porque eu vou primeiro pegar a questão de Madagascar. Ok? Madagascar teve a oportunidade, o André Rajoelina, por exemplo, teve a oportunidade de fazer o melhor naquele país. Teve o seu antecessor, que é o Ravalomanana, que acabou tendo um golpe de Estado, e ele compreendeu que este golpe de Estado é por causa da má atuação na sua governação. Então ele tinha que aprender com os erros dos outros. Nós temos que estar numa altura de não procurar ter erros para aprender com os nossos próprios erros. Nós temos que nos espelhar ao outro e compreender se o outro foi vaiado, o outro teve golpe de Estado. Relaxou? Relaxou, naturalmente. É só compreender que hoje Madagascar tem problemas. O que fez com que os jovens da geração Z viessem à capital de Madagascar e as outras capitais provinciais foi exatamente a questão da qualidade de água e a questão da eletrificação, ou seja, a questão da má qualidade de energia dentro de Madagascar. Madagascar é uma ilha, quer dizer, é um país muito pequeno que poderia muito bem ter aqui soluções um bocadinho mais práticas e flexíveis, mas infelizmente ele não soube tirar proveito daquilo que outro não conseguiu tirar proveito. E os jovens, durante este período todo que ele está ou estava
em frente dos destinos de Madagascar, não conseguiu trazer políticas públicas que pudessem trazer aqui alguma lufada de ar fresco para o povo malgache. Tudo bem que Madagascar não tem os recursos minerais, não tem tudo aquilo que provavelmente os outros países têm, mas tem aquilo que é o turismo e tem aquilo que é a agricultura. Então, há que capitalizar a agricultura para trazer aquilo que é, no mínimo, erradicar a fome. E há que também capitalizar a questão do turismo. É um lugar muito bem posicionado de forma estratégica. Madagascar é banhado pelo Oceano Índico e tem toda aquela costa a seu favor. E se ele tivesse a visão de investir em infraestruturas robustas e fortes e procurar vender aquilo que é a imagem de Madagascar além fronteira, hoje Madagascar estaria num outro cenário. Um exemplo concreto também é a questão de Cabo Verde. Cabo Verde compreendeu que também está numa situação de desvantagem no que diz respeito do ponto de vista geográfico e do ponto de vista de recursos minerais, ou seja, os subsolos não são ricos, mas existe um fator determinante para com que um país ele venha mudar aquilo que é o seu paradigma, é o fator humano. O fator humano é preponderante para com que um país mude. Nós temos exemplos da Austrália, temos exemplos de Canadá, temos exemplos de Japão, onde não tem esses recursos, mas são países que hoje estão no ranking, são países hoje que estão em frente dos destinos deste mundo, mas não têm as riquezas que eles têm. Outro exemplo também concreto e claro é o nosso Moçambique aqui, tem todos os recursos possíveis para afirmar-se no panorama mundial, no panorama internacional, na geopolítica internacional, mas não consegue se afirmar. Por quê? Porque não está a olhar o capital humano como uma ferramenta para trazer aqui soluções palpáveis para o bolso dos moçambicanos. Então, para dizer que a questão de Camarões é uma questão de uma política obsoleta, é uma questão de uma má gestão de governação por parte daquele senhor, e ele está a dizer que só vai sair da governação de Camarões até que a morte bater a porta na sua vida. Quer dizer, ele agora está com 92 anos. Um mandato são 5 anos em um quinquênio. Quer dizer, mais 2 mandatos igual a 10 anos, somando com 92 anos que ele tem, são 101 anos. Quer dizer, este homem já tem um lugar privilegiado no Guinness Book para com que ele venha fazer história. Mas, em contrapartida, é um povo que está a sofrer por incompetência, não é? Qual é o chamariz, qual é a aliciação que estes governantes têm pela cadeira portanto, presidencial? O que exatamente é que está a manter estes homens? Porque não é só o Paul Biya, temos também o Museveni, portanto, do Uganda, que também está a contestar o Bobi Wine, que é um jovem, dos seus 40 e poucos anos, e o Museveni está numa perseguição acesa contra este jovem candidato presidencial, porque também pretende permanecer ali no poder. O que exatamente é que está a causar esta potência, esta vontade, portanto, sem fim, infinita de poder? Olha, vou ser direto, claro, para aquele que está lá em casa compreender. Os recursos minerais é que levam estes senhores a não largarem o poder. Porque detrás destes senhores existe uma agenda do Ocidente. A agenda é esta que faz com que estes senhores fiquem em frente do destino desses países. Olhamos para a questão de Uganda, o Museveni, onde toda a nomenclatura da sua família faz parte do governo, até sobrinhos, até netos, ele coloca em frente de alguns setores vitais a nível de Uganda. Olhamos para Camarões, eu dizia que há bem pouco tempo, o Paulo Biya, ele não está em condições de exercer nenhum cargo dentro de administração camaronesa, mas hoje ele está como presidente da República. Então, isto enriquece uma agenda, porque se o Ocidente não quiser mais este senhor, ele não vai permanecer naquele lugar. Eu dou outro exemplo, a questão de Angola. Quando os angolanos, na pessoa do falecido presidente Jonas Savimbi, os norte-americanos se aperceberam que o interesse
que eles pretendiam diante de Jonas Savimbi já não estava a ser benéfico para aquilo que é a visão estratégica a nível dos Estados Unidos, acabaram executando Jonas Savimbi. Criaram lá um sistema dentro das matas e neutralizaram o homem e desapareceu. E quem lhes beneficia até então é o governo do MPLA. Por quê? Porque na altura a UNITA, na pessoa de Jonas Savimbi, tinha aqui um sustento para os norte-americanos. Então, o Paulo Biya, ele tem aquilo que é uma mais-valia para o sistema europeu, ocidente, porque a questão do combustível, porque o Ocidente vem e determina quanto é que vai pagar o barril de Brent para exportação. E isto acomoda os interesses do Ocidente e, naturalmente, que ele continua ali feito um espantalho. É só compreender. Ele mandou fazer um boneco para fazer campanha por ele. É um indivíduo que não pode ir para a casa de banho sozinho. É um indivíduo, desculpa, que em algum momento ele faz as necessidades biológicas dentro das próprias calças. Quer dizer, é um indivíduo que tem que ser controlado aqui como se de uma criança se tratasse. Por quê? Porque a questão do poder é um assunto que, se calhar, Clemente Carlos, nós ainda não compreendemos a essência do que é que estar em frente do destino de um país. Se fosse para o bem-estar deste país, aí bateríamos as palmas. Mas não, é para dar vida ao Ocidente. Quem agradece vendo um país africano numa situação calamitosa, numa situação de fraca capacidade de responder aquilo que é a vida camaronesa, mas em contrapartida eles beneficiam aquilo que é o Ocidente. Então, para dizer que aqui estamos diante de um homicida, aqui estamos diante de um indivíduo que passa por convulsões bipolares, um indivíduo que, infelizmente, passa mais tempo dentro de casa, no quarto, passa mais tempo fechado do que com o povo. Quer dizer, é um indivíduo... Mas por que não aproveitam agora, que já não está com uma boa idade, a saúde debilitada, por que não aproveitam, e antes também desses protestos, poderia muito bem aproveitar, sair do poder e saía com um bom nome, não é? Saía sem causar aqui nenhum tipo de... Olha, o Paulo Biya, ele criou uma estrutura robusta a nível da administração camaronesa. Ele, em cada setor, tem ali aquilo que é o seu olho. É um indivíduo que, pequena desconfiança, ali existem execuções sumárias. Naturalmente que isto não está na asta pública, mas é um país onde a ditadura, a oligarquia está instalada a mais alto nível. É só para compreender, estamos falando aqui do indivíduo que está desde 1982 no poder, há 43 anos, antes dos meus pais trazerem para este mundo. Esse senhor já estava a governar Camarões, e Camarões até hoje não consegue sair da fase de um país subdesenvolvido. Se calhar para aquele indivíduo que está lá em casa compreender o que significa um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido significa dizer um país que está ainda em via de desenvolvimento. É um país que depende de agricultura. Ainda não está na fase de industrialização, mas está sob gestão de um senhor que está há 8 mandatos dentro deste país. Quer dizer, é um indivíduo que já esgotou a sua capacidade de pensar, é um indivíduo que já esgotou a sua capacidade de buscar o know-how para trazer para este país, é um indivíduo que já está desgastado psicologicamente e moralmente para trazer aqui novas políticas públicas para o bem-estar. Já falamos demasiado sobre, portanto, fora de portas, por que não olhar um pouco também para a primeira questão que trouxemos nesta edição, a conferência vida ontem, a conferência que foi inaugurada pelo presidente Chap para debater assuntos da corrupção. O presidente declara guerra, portanto, contra a corrupção, e na edição de ontem nos debruçamos demasiado em torno disso, e hoje gostava de ter aqui o seu parecer, o que é que acha sobre esta conferência, cujas imagens